A gente pode até sair da roça, ir morar na cidade, trocar o cheiro da terra pelo asfalto quente, mas quem cresceu no mato sabe, certas coisas nunca vão embora da memória. Principalmente aquelas histórias que davam um frio na espinha, contadas à noite, à luz de lamparina, quando o vento batia nas frestas da casa e os cachorros começavam a latir sem motivo aparente. Quem viveu na roça lembra do silêncio estranho que caía depois que o sol se escondia. De dia, tudo era barulho. Passarinho, cigarra, vento no milharal, enxada batendo na terra. Mas a noite era diferente. Era um silêncio pesado, quebrado só pelo canto distante de um sapo ou pelo estalo seco de um galho no mato. E era justamente nesse clima que surgiam as histórias. Tinha sempre um mais velho que dizia: "Não fica muito tempo lá fora depois de escurecer." E ninguém perguntava o porquê. Todo mundo já sabia. Na roça, a gente aprendia cedo que nem tudo que anda no escuro é bicho. Muita gente lembra de quando precisava atravessar o pasto à noite. A lua iluminava pouco, a neblina rasteira cobria o chão, e o medo vinha junto com cada passo. Às vezes, no meio do caminho, alguém escutava passos atrás. Parava. Os passos paravam também. Quando andava de novo, lá vinham os passos, acompanhando bem de perto. Mas quando criava coragem para olhar para trás, não tinha nada. Só o pasto vazio e o coração quase saindo pela boca. E quem nunca ouviu falar da luz que aparece no meio da estrada de terra? Aquela luz que parece uma lamparina flutuando, indo e vindo, como se alguém estivesse andando no escuro. Teve gente que jurou seguir aquela luz achando que era vizinho ou algum viajante perdido. Quanto mais andava, mais a luz se afastava, até sumir de repente. No outro dia, quando voltava ao local, encontrava pegadas estranhas, que começavam do nada e terminavam do nada. Nas casas antigas de roça, feitas de madeira velha, o medo também morava dentro. À noite, quando todo mundo já estava deitado, começavam os barulhos. Batidas na parede, rangidos no assoalho, como se alguém estivesse andando pela casa. Tinha noite que parecia que alguém sentava na beira da cama, afundando o colchão devagar, mas ninguém tinha coragem de abrir os olhos. Muitos lembram da famosa hora morta. Aquele horário em que o galo canta fora de hora, o vento para de repente e os cachorros se escondem debaixo da casa. Diziam que se você escutasse alguém te chamar pelo nome nesse horário, não devia responder de jeito nenhum, porque não era gente, e quem respondia nunca mais era o mesmo. Na roça também tinha o medo das estradas desertas. Voltar de uma visita ou de uma reza à noite era sempre uma prova de coragem. Teve quem visse uma mulher de branco parada no meio do caminho, com o rosto coberto pelos cabelos. Quando se aproximava, ela simplesmente sumia, deixando um cheiro estranho no ar e uma sensação gelada que demorava a ir embora. Os mais antigos contavam histórias de coisas que moravam no mato fechado. Coisas que imitavam voz de criança, chorando longe, só para atrair curioso. Diziam que quem entrava no mato para ajudar, se perdia, rodava em círculo e só conseguia sair quando o dia clareava. E mesmo assim, voltava diferente, calado, com o olhar vazio. Tinha também os relatos de sombras grandes passando rápido entre as árvores, maiores que qualquer pessoa, mais leves como fumaça. Sombras que observavam de longe, esperando a casa apagar a última luz. Nessas noites, ninguém dormia direito. Qualquer estalo virava motivo para rezar baixinho. E como esquecer das histórias de cemitérios de roça?
pequenos, isolados, cercados de mato alto. À noite diziam que dava para ver velas acesas, onde não tinha ninguém. Vozes baixas rezando, passos em volta dos túmulos. Teve quem garantisse ter visto o caixão passando sozinho pela estrada, sem cavalo, sem gente, só flutuando, rangendo, como se estivesse sendo levado por algo que não se via. O mais assustador é que essas histórias nunca vinham de desconhecidos. Vinham de pais, avós, tios, gente séria, trabalhadora, que jurava de pé junto que tinha visto, ouvido ou sentido. E na roça, palavra de gente mais velha sempre teve peso. Talvez o que mais marque quem cresceu nesse ambiente não seja só o medo, mas a sensação constante de que o mundo é maior do que aquilo que a gente vê, que existem coisas antigas, escondidas, observando em silêncio, e que à noite, longe das luzes da cidade, elas ficam mais próximas. Quem cresceu na roça nunca esquece o medo de apagar a luz e correr para a cama. Nunca esquece o som do vento parecendo sussurro. Nunca esquece das histórias contadas em roda, com todo mundo quieto, ouvindo, enquanto o escuro cercava a casa. E até hoje, mesmo adultos, mesmo morando longe, basta escutar um grilo cantando no silêncio da noite, que aquelas lembranças voltam. E junto com elas, aquela certeza estranha e desconfortável. Algumas histórias não eram só histórias. Com o tempo a gente cresce, muda de lugar, aprende a rir dessas coisas, mas lá no fundo, sempre fica uma pulga atrás da orelha. Porque quem viveu na roça sabe que havia noites em que o medo não vinha só da imaginação. Havia algo diferente no ar, algo que fazia até o mais valente engolir seco e rezar em silêncio. Muitos lembram das madrugadas em que acordavam com alguém chamando do lado de fora da casa. A voz vinha mansa, conhecida, às vezes parecida com a de um parente próximo. Mas quando alguém criava coragem para olhar pela janela, não tinha ninguém. Nem sombra, nem barulho de passos se afastando. Só o terreiro vazio e o sereno brilhando no chão. No dia seguinte, os mais velhos diziam: "Ainda bem que você não abriu a porta." Também tinha aquelas noites em que os animais pressentiam algo antes de qualquer pessoa. Galinhas se agitavam no poleiro, vacas mugiam sem parar, cavalos relinchavam apontando o focinho para o mato. Cachorro, então, ou latia desesperado para a escuridão, ou se encolhia todo, tremendo como se tivesse visto coisa pior do que qualquer bicho. Teve gente que jurou ver fogo correndo no meio da plantação. Uma chama azulada, rasteira, que serpenteava entre o milho e desaparecia quando alguém se aproximava. Diziam que aquilo guardava coisa enterrada, dinheiro antigo, pecado velho. Mas ninguém tinha coragem de cavar. Na roça, aprendia-se cedo que nem tudo que brilha é coisa boa. As crianças eram as que mais sentiam. Diziam que criança vê o que adulto já não vê mais. Não era raro ouvir um menino ou menina falando que tinha alguém sentado perto do fogão à noite, ou que um homem alto ficava parado no canto do quarto, só olhando. Quando perguntavam mais detalhes, a criança se calava ou começava a chorar, como se lembrasse de algo que não queria lembrar. E havia lugares que todo mundo evitava. Uma porteira velha no meio do nada, uma figueira antiga, um trecho da estrada onde sempre dava problema. Carro quebrava, cavalo empacava, gente passava mal do nada. Não precisava explicar muito. Bastava alguém dizer: "Ali não é bom parar." E ninguém questionava. Algumas histórias falavam de pessoas que desapareceram sem deixar rastro. Saíram de casa para buscar uma vaca, cortar lenha ou visitar um vizinho. E nunca mais voltaram. Procuravam por dias, semanas. Encontravam só o chapéu no chão ou marcas confusas no barro,
como se a pessoa tivesse andado em círculos antes de sumir. O mais estranho é que, em muitas dessas histórias, o medo vinha acompanhado de um silêncio profundo. Não era gritaria, não era correria, era um medo quieto, pesado, que se instalava no peito e fazia a gente ficar imóvel, escutando o próprio coração bater. As rezas tinham um papel importante. Terço pendurado atrás da porta, Bíblia aberta em algum salmo, vela acesa antes de dormir. Não era só fé, era proteção. E quando alguém esquecia de rezar, parecia que a noite ficava mais longa, mais escura. Quem cresceu na roça também lembra do medo de olhar pela janela depois da meia-noite. Diziam que, se você olhasse, podia chamar a atenção do que não devia. E atenção, nesse caso, não era coisa boa. Por isso, quando dava aquela vontade estranha de levantar e espiar lá fora, muita gente se virava para o outro lado e fingia dormir. Com o passar dos anos, algumas dessas histórias se perderam. E isso é o que mais assusta, porque quando histórias se repetem assim, talvez não sejam só invenção. Quem cresceu na roça nunca esquece o respeito que aprendeu a ter pelo escuro, pelo mato, pelo silêncio. Nunca esquece que a noite não era só ausência de luz. Era um mundo à parte. Um mundo onde nem tudo queria ser visto. E até hoje, quando o vento bate diferente, quando um cachorro late sem motivo ou quando a noite fica silenciosa demais, quem viveu isso sente o mesmo arrepio de antigamente. Como se algo antigo estivesse passando por perto, observando, esperando, e no fundo, bem no fundo, todo mundo sabe. Algumas histórias continuam vivas, só esperando alguém ter coragem de contar de novo. Mesmo depois de tantas histórias, sempre havia aquelas que ninguém gostava de contar por completo. Eram mencionadas pela metade, com frases interrompidas, olhares desconfiados e longos silêncios no meio da conversa. Na roça, quando alguém parava de falar do nada, era sinal de que o assunto tinha ido longe demais. Havia noites em que o céu parecia diferente. As estrelas sumiam, a lua ficava encoberta e um breu estranho tomava conta de tudo. Nessas noites, os mais velhos diziam para não sair de casa de jeito nenhum. Não era medo de chuva nem de bicho, era medo do que andava solto quando a escuridão ficava pesada demais. Algumas pessoas juravam ouvir passos no telhado, como se alguém andasse de um lado para o outro bem devagar. Não era rato, não era gato. Os passos eram pesados, compassados, e às vezes vinham acompanhados de um arranhar lento, como unhas passando na madeira. Quem escutava ficava imóvel na cama, segurando a respiração, esperando aquilo ir embora. Teve gente que acordou com a porta aberta, mesmo tendo trancado tudo antes de dormir. O terreiro estava marcado por pegadas estranhas, profundas demais para serem humanas, mas organizadas demais para serem de bicho. E o pior era que elas davam a volta na casa inteira, como se algo tivesse rodeado o lugar várias vezes durante a madrugada. Na roça, o mato sempre foi visto como algo vivo. Não só plantas e árvores, mas um espaço que observa, que escuta. À noite, ele parecia se aproximar da casa. O vento fazia os galhos baterem nas paredes, folhas raspavam nas janelas e o barulho parecia conversa sussurrada. Teve quem jurasse escutar o próprio nome misturado no meio do som do vento. Muitos lembram das histórias sobre pessoas que ficaram assombradas. Não era possessão, não era loucura. Era algo diferente.
A pessoa ficava quieta demais, evitava sair de casa, acordava gritando no meio da noite. Quando perguntavam o que tinha acontecido, a resposta era sempre vaga. Eu vi uma coisa que não era deste mundo. As encruzilhadas também eram lugares de respeito. Ninguém parava ali depois de escurecer. Diziam que coisas antigas se encontravam nesses lugares. Quem precisava passar, rezava rápido e seguia sem olhar para os lados. Teve gente que escutou risadas baixas, palmas lentas ou até música fraca vindo do nada, como se alguém estivesse festejando no meio do escuro. Algumas histórias falavam de um homem alto, de chapéu, que aparecia nas estradas. Ele pedia carona ou apenas ficava parado, olhando. Quem passava por ele sentia um frio súbito, mesmo em noite quente. Quando se olhava de novo, ele já não estava mais lá. Só ficava o cheiro forte de terra molhada e fumaça. As casas mais antigas guardavam segredos. Quartos que ninguém usava, porões improvisados, baús trancados. Havia relatos de vozes saindo de dentro desses lugares, principalmente quando a casa ficava em silêncio total. E sempre que alguém mexia no que não devia, alguma coisa estranha começava a acontecer nos dias seguintes. O mais impressionante é que essas histórias atravessavam gerações. Avô contava para o pai, pai contava para o filho, e a história nunca mudava muito. Mesmos detalhes, mesmas sensações, mesmos medos. Era como se aquilo estivesse preso à terra, passando de pessoa para pessoa junto com a roça. Quem cresceu nesse ambiente aprendeu a respeitar sinais. Um arrepio sem motivo, um peso no peito, um silêncio fora do normal. Na roça, esses sinais eram levados a sério. Ignorar podia trazer consequências. Até hoje, quando alguém volta para visitar a antiga casa da família, sente algo diferente. Mesmo abandonada, com telhado caído e mato alto, parece que o lugar ainda guarda presença. O vento passa pelos cômodos vazios, levantando poeira, e por um instante, dá a sensação de que alguém ainda mora ali. E é nesse momento que muita gente entende. Não é só saudade que aperta o peito. É a lembrança de tudo aquilo que foi visto, ouvido e sentido. Histórias que não estão em livros, mas na memória de quem viveu. Porque quem cresceu na roça sabe, o terror não vinha de monstros inventados. Vinha do que se escondia no silêncio, do que observava no escuro, do que nunca quis ser totalmente revelado. E talvez seja por isso que essas histórias continuam sendo contadas. Não para assustar apenas, mas para avisar. Porque a roça muda, o tempo passa, as casas caem, mas certas coisas continuam lá. Com o passar do tempo, algumas pessoas tentaram encontrar explicações. Diziam que era só imaginação, cansaço, medo de escuro, mas essas explicações nunca davam conta de tudo. Porque havia detalhes demais, coincidências demais, relatos parecidos demais vindos de gente que nunca tinha se encontrado na vida. Havia noites em que o relógio parecia parar. A casa inteira mergulhava num silêncio tão profundo que até o barulho do próprio pensamento incomodava. Nessas horas, ninguém ousava se mexer. Qualquer movimento parecia chamar atenção. Era como se algo estivesse esperando um sinal, um simples gesto, para se aproximar mais. Muitos lembram de acordar de madrugada com a sensação clara de estar sendo observado. Não era sonho. Os olhos abriam, o quarto estava visível, mas o corpo não obedecia. A respiração ficava curta, pesada.
e no canto do quarto, sempre no mesmo lugar, havia uma sombra mais escura que o resto da escuridão. Não se mexia. Não falava. Apenas estava ali. Alguns diziam que ouviram rezas invertidas, vindas do lado de fora da casa. Vozes baixas, arrastadas, misturadas com o som do vento. Quem escutava fechava os olhos e começava a rezar mais alto, até o som desaparecer aos poucos, como se tivesse se afastando pelo mato. Também havia o medo das promessas quebradas. Na roça, muita gente fazia promessa em momentos de desespero. Prometia vela, reza, procissão, e quem não cumpria dizia que começava a ser cobrado. Objetos sumiam. Algumas histórias falavam de crianças que tinham amigo invisível, brincavam sozinhas, conversavam com alguém que os adultos não viam. No começo, achavam graça. Mas a preocupação vinha quando a criança dizia que o amigo só aparecia à noite e pedia para ela sair de casa. Nessas horas, os pais reforçavam as rezas e nunca deixavam a criança dormir sozinha. O mato, durante o dia, parecia inofensivo, mas à noite se transformava. Sombras se alongavam, caminhos conhecidos pareciam diferentes. Teve gente que saiu de casa para ir até o curral, algo que fazia todo dia, e acabou se perdendo por horas. Andava, andava e sempre voltava para o mesmo lugar. Só conseguiu sair quando o galo cantou anunciando o amanhecer. As histórias de aparições também não faltavam. Pessoas que viam parentes já falecidos sentados no banco da varanda, olhando para o nada. Quando tentavam se aproximar, a figura desaparecia, deixando um frio intenso no ar. Diziam que não era visita de saudade, era aviso. Na roça, sonho nunca era só sonho. Sonhar com água barrenta, com cobra ou com alguém chamando pelo nome sempre tinha significado. E quando o sonho se repetia, o medo aumentava. Porque, segundo os mais velhos, era sinal de que algo estava tentando atravessar o limite entre o sonho e a realidade. Muita gente só percebeu o quanto essas histórias marcaram a vida quando cresceu e teve filhos. Na primeira vez que escutaram um barulho estranho à noite, sentiram o mesmo arrepio de antigamente. O mesmo instinto de proteger, de rezar, de não olhar direto para o escuro. E então entendiam seus pais e avós. Entendiam por que eles mandavam dormir cedo, por que fechavam tudo antes do anoitecer, por que nunca debochavam dessas histórias, porque quem viveu, sabe. A roça ensinou muita coisa. Trabalho duro, respeito, simplicidade. Mas também ensinou que existem coisas que não precisam de explicação para serem reais. Coisas que só se sentem. E talvez seja por isso que, mesmo longe, mesmo depois de tantos anos, essas histórias continuam vivas. Elas não pertencem apenas ao passado. Elas caminham junto com quem as ouviu, como uma sombra discreta, silenciosa, que aparece de vez em quando, só para lembrar que nunca foi só imaginação. À medida que o tempo passava e a vida na roça se tornava mais distante para muitos, as histórias ganhavam novas versões. Cada geração adicionava algo a mais, talvez um detalhe, talvez um novo medo, mas sempre com a mesma essência. O mistério não morria. Pelo contrário, ele se espalhava como as raízes das árvores antigas, se entrelaçando em todo o território da memória. Mesmo aqueles que tinham se mudado para a cidade e buscado uma vida moderna, ao voltar para a roça, sentiam o peso dessas histórias sobre os ombros. Quando o dia começava a se despedir e o horizonte se tingia de vermelho e dourado, uma sensação peculiar tomava conta. O medo vinha de uma forma mais sutil,
não tão visceral como nas noites da infância, mas ainda assim presente. Muitas vezes, durante uma visita a uma velha fazenda ou a uma casa abandonada, os olhos se fechavam involuntariamente ao se aproximar de um trecho escuro da estrada. O coração acelerava quando o vento fazia as árvores se moverem de maneira incomum, como se algo as estivesse tocando. E mesmo sabendo que era apenas um reflexo da mente, havia um pequeno pedaço do coração que ainda acreditava no que os mais velhos diziam. Na roça, o escuro guarda segredos. Nos últimos anos, muitos começaram a ouvir histórias de pessoas que viviam sozinhas no interior. Gente simples, que nunca procurou por nada além da paz, mas que ao longo do tempo começou a contar histórias estranhas sobre o que acontecia nas suas noites solitárias. Diziam que era a solidão que mexia com a cabeça, que a mente brincava de fazer ilusões, mas algo nas palavras dessas pessoas parecia sincero demais para ser descartado como simples delírios. Às vezes, os moradores mais velhos mencionavam em conversas descontraídas sobre o Homem de Preto, uma figura que aparecia nas fazendas mais isoladas. Ele sempre surgia após algum tipo de desastre, um incêndio, uma doença, um acidente. Ninguém sabia de onde vinha, mas ele parecia sempre aparecer, em silêncio, assistindo de longe. Alguns diziam que era uma entidade que vinha para cobrar algo que não tinha sido pago. Outros acreditavam que ele era um espírito que guardava a roça e que, se você tivesse sorte, ele apenas passava sem fazer nada. Mas o medo era unânime. Ninguém queria cruzar o caminho daquele homem. Em algumas noites, perto das grandes luas cheias, a sensação de que o mato estava vivo se intensificava. O som da natureza, que durante o dia parecia amigável, à noite se tornava diferente. Era como se o vento tivesse algo a dizer, como se a terra estivesse murmurando segredos. Era difícil explicar, mas sempre que se ficava em silêncio, escutava-se um leve sussurro, quase imperceptível. Diziam que era a voz das almas que não haviam partido, vagando entre os mundos, esperando por algo. Alguns mais corajosos tentavam entender os sussurros, mas quem tentava se aproximar sempre se via afastado por uma força invisível, uma barreira que os impedia de ir mais longe. Não faltavam relatos de luzes estranhas, aquelas que iluminavam a estrada, surgiam de repente e desapareciam tão rápido quanto apareciam. Algumas pessoas juravam ter seguido essas luzes até o fim, acreditando que poderiam ser simples viajantes perdidos. Mas quando chegavam ao ponto onde a luz havia se apagado, nada mais restava. Não havia trilha, não havia vestígios, só o vazio da noite e o som distante de algum animal noturno. Alguns mais céticos tentavam racionalizar as coisas. Deve ser algum reflexo da lua. Aquela luz deve ser da cidade, refletida nas nuvens, diziam. Mas ninguém sabia explicar o fato de que as luzes surgiam apenas em determinadas noites, e sempre em lugares onde não havia caminho, nem estrada, nem explicação lógica. Esses pequenos eventos se acumulavam e passavam a fazer parte do folclore local, um mistério sem solução, mas que todos aceitavam de alguma forma. E então, havia as histórias de pessoas que sumiram. Não eram aquelas histórias dramáticas de sequestro ou acidente. Eram histórias de pessoas que, um dia,
Saíram de casa e simplesmente nunca mais foram vistas. Não houve buscas intensas, nem grandes reportagens. Muitas vezes, o sumiço se resolvia com uma frase simples. Fulano foi embora. Deve ter ido tentar a sorte em outra cidade. Mas quem cresceu na roça sabia que não era bem assim. Por trás dessas palavras, havia algo não dito, algo que não podia ser tocado. Era um segredo que a terra guardava, que as sombras carregavam. Quando alguém morria na roça, não era como na cidade. Não havia velórios longos, não havia grandes cerimônias. A morte na roça tinha uma outra dimensão. Era silenciosa, respeitosa e cheia de mistério. As pessoas que partiam eram acompanhadas até o cemitério, mas o mais interessante é que os próprios mortos pareciam querer ir sozinhos. As famílias, por mais que tentassem, nunca conseguiam acompanhar até o fim do caminho. Havia sempre um ponto no cemitério onde todos se detinham, como se uma força invisível os impedisse de seguir. Apenas os mais corajosos ou os mais desesperados davam o último passo. E por mais que a vida mudasse, e por mais que a cidade parecesse oferecer mais conforto e opções, sempre havia algo naqueles que cresceram na roça que não os deixava esquecer. Não era só a terra que os prendia, nem as tradições. Era a sensação de que algo invisível ainda os observava. Algo que pertencera àquele lugar, às suas raízes, e que nunca se afastava completamente. As histórias continuavam a circular pelas praças, pelas rodas de conversa nas casas de barro e nas pequenas padarias. Elas nunca se perderam. E, mesmo em tempos modernos, com a internet e as redes sociais dominando a vida de todos, sempre havia alguém disposto a contar uma dessas histórias, com os mesmos olhos arregalados, o mesmo tom sério e a mesma certeza de quem viu e sentiu algo que vai além da compreensão. Quem cresceu na roça sabe que, por mais que o mundo mude, o medo e o mistério nunca se vão completamente. Eles ficam guardados, como uma lembrança sutil, aguardando o momento certo para se manifestar novamente. Porque a roça, com suas terras secas e suas noites silenciosas, nunca perde sua capacidade de nos surpreender. E no fundo, quem cresceu ali sabe que o verdadeiro mistério não está nas histórias contadas, mas no que nunca foi dito. Com o passar dos anos, muitos perceberam que a roça não assustava apenas pelo que mostrava, mas principalmente pelo que escondia. Existia uma sensação constante de limite invisível, como se houvesse lugares onde o ser humano não fosse bem-vindo depois de certo horário. E quem ultrapassava esse limite, mesmo sem perceber, voltava diferente. Havia relatos de pessoas que afirmavam ter perdido tempo. Saíam de casa achando que tinham ficado fora por poucos minutos, mas quando retornavam, o relógio marcava horas depois. A família já estava desesperada, achando que algo grave tinha acontecido. Quando perguntavam onde a pessoa esteve, ela não sabia explicar. Dizia apenas que caminhou, pensou, sentou um pouco, e o tempo simplesmente passou rápido demais. Na roça, isso era sinal de encontro com coisa errada. Os mais antigos falavam de lugares onde o frio aparecia do nada. Em pleno calor, havia pontos do pasto ou da estrada onde o corpo arrepiava inteiro, como se alguém tivesse passado bem perto. O cheiro mudava também. Um odor de terra molhada, de coisa velha, de fumaça fria. Quem sentia isso não ficava ali nem um segundo a mais. As madrugadas eram o momento mais temido. Entre 3 e 4 da manhã,
quando tudo parecia morto, alguns diziam ouvir cantos baixos, quase como uma cantiga antiga, vinda do fundo do mato. Não era voz clara nem melodia definida. Era algo arrastado, repetitivo, que dava vontade de tapar os ouvidos. Quem escutava sabia, aquilo não era para humanos. Em algumas casas, objetos se moviam sozinhos. Um banco que mudava de lugar, uma panela que caía sem ninguém tocar, portas que se abriam devagar, rangendo, mesmo sem vento. Não era bagunça, não era susto rápido. Era insistente, como se algo quisesse ser notado. Muitos acreditavam que certas entidades se apegavam à terra, principalmente onde houve sofrimento antigo. Nunca resolvidas. A roça guarda tudo, cada passo, cada lágrima, cada grito abafado. E à noite, quando o silêncio domina, essas marcas parecem ganhar voz. Havia histórias de pessoas que juravam ver procissões atravessando o campo, figuras caminhando lentamente, todas de cabeça baixa, segurando velas apagadas. Não faziam barulho algum. Diziam que falar demais atraía a atenção indesejada. Os animais, mais uma vez, eram os primeiros a avisar. Quando galinhas se recusavam a entrar no galinheiro, quando o cachorro uivava olhando para o nada, quando o gado se aglomerava assustado num canto do pasto, ninguém duvidava. Alguma coisa estava passando. Com o tempo, muitas dessas histórias começaram a ser esquecidas pelos mais novos. A tecnologia tomou espaço. As luzes artificiais afastaram um pouco a escuridão. Mas bastava uma queda de energia, uma noite sem lua, para tudo voltar. O mesmo medo antigo, o mesmo respeito silencioso. Quem voltava para a roça depois de anos fora, sentia isso com mais força. A casa parecia menor, o mato maior, o silêncio mais pesado. Dormir ali não era fácil. Qualquer barulho acordava. E quando acordava, a sensação era sempre a mesma. Alguém estava perto demais. Alguns diziam que a roça reconhece quem nasceu nela, que o lugar sabe quem pertence e quem só está de passagem. Escutam mais, não é dom, é ligação. E talvez seja por isso que essas histórias nunca acabam. Elas não precisam de prova, não precisam de explicação. Elas vivem na experiência, no arrepio que sobe pela espinha, no pressentimento que aperta o peito sem motivo. Quem cresceu na roça carrega isso para sempre. Mesmo na cidade, cercado de gente, a sensação de que existe algo além, algo que observa, espera e se manifesta quando menos se espera. Porque a roça não esquece ninguém. E quem passou por ela também nunca esquece o que viveu ali. E quanto mais essas histórias eram lembradas, mais ficava claro que a roça não era apenas um lugar, era quase um estado de espírito. Havia uma lógica própria, regras silenciosas que ninguém ensinava, mas todos aprendiam. Não se assoviava à noite, não se respondia chamado no escuro. Não se apontava para o mato depois da meia-noite. Quem desrespeitava essas regras, cedo ou tarde, aprendia do jeito mais difícil. Muitos se lembram de acordar com o som de passos no terreiro, lentos, pesados, como se alguém estivesse andando de botina velha. Os passos davam volta na casa, paravam perto da janela, depois seguiam em direção ao curral. No outro dia, o chão estava intacto. Nenhuma marca, nenhum sinal, só a certeza de que aquilo não tinha sido sonho. Havia também o medo do espelho à noite. Diziam que depois de certo horário não era bom se olhar por muito tempo. Não porque algo apareceria de repente, mas porque, segundo os antigos, o reflexo podia não acompanhar seus movimentos por um instante. Um atraso quase imperceptível.
mas suficiente para enlouquecer quem percebesse. Algumas pessoas relatavam ouvir o próprio nome sendo chamado por vozes diferentes. Primeiro parecia alguém conhecido. Depois, a voz mudava. Ficava rouca, distante. Quando a pessoa ignorava, o chamado ficava mais insistente. Quando respondia, algo dava errado nos dias seguintes. Um acidente bobo, uma doença repentina, um azar que não acabava mais. O medo maior, porém, era o de trazer coisa para casa. Às vezes alguém voltava de uma estrada deserta ou de uma visita distante, e naquela noite nada parecia normal. O ambiente ficava pesado, o ar difícil de respirar. As luzes piscavam, os animais se agitavam. Era como se algo tivesse vindo junto, invisível, se acomodando aos poucos. Nessas situações, os mais velhos não discutiam. Pegavam água benta, faziam sinal da cruz nas portas, rezavam em voz alta. Não por garantia, mas por necessidade. Porque sabiam que certas presenças não gostam de ser desafiadas, mas respeitam quem demonstra fé. Havia histórias de gente que viu a própria sombra se mover sozinha. Não mudava de forma, não fazia gesto brusco, apenas se deslocava devagar, contrariando a luz. Tudo. Pessoas sonhavam que acordavam, levantavam da cama e andavam pela casa. Conversavam com alguém, sentiam cheiros, tocavam objetos. Quando despertavam de verdade, estavam deitados, suando frio, com a sensação clara de que algo tinha acabado de ir embora. Casas que caíam, plantações que não vingavam, animais que adoeciam. Diziam que a terra rejeitava. E quando a terra rejeita, não adianta insistir. Em noites muito silenciosas, dava para escutar o próprio sangue pulsando no ouvido. Era nessas horas que vinha a certeza mais assustadora. Não era você que estava ouvindo, era você que estava sendo ouvido. Cada pensamento, cada medo, parecia ecoar no escuro ao redor. Com o tempo, muitos pararam de contar essas histórias em voz alta. Não por vergonha, mas por respeito. Algumas coisas, quando faladas demais, ganham força, ganham forma, ganham atenção. Mas mesmo caladas, elas continuaram ali, passando de pai para filho não em palavras, mas em gestos, no jeito de fechar a porta, no costume de rezar antes de dormir, no cuidado de nunca andar sozinho à noite. Quem cresceu na roça sabe que o verdadeiro terror não é o susto rápido. É a sensação constante de que existe algo além do alcance dos olhos. Algo antigo, paciente, que conhece cada canto da terra e cada fraqueza humana. E talvez seja por isso que, quando alguém pergunta se essas histórias são verdade, a resposta nunca é direta. Vem acompanhada de um silêncio longo, de um olhar sério e de uma frase simples. Tomara que você nunca precise descobrir. Depois de tudo isso, havia um sentimento comum entre quem cresceu na roça: o de nunca estar completamente sozinho. Mesmo quando não havia ninguém por perto, existia a certeza silenciosa de uma presença invisível, algo que caminhava junto, observando de longe. Não era sempre ameaçador. Às vezes parecia apenas atento, como se estivesse ali há muito mais tempo do que qualquer pessoa viva. Muitos diziam que a roça tinha donos antigos, não donos de papel, de escritura ou cerca, mas donos de antes, de quando a terra ainda era mata fechada. Coisas que viram o mundo mudar, casas surgirem, famílias crescerem e morrerem. Coisas que não foram embora quando o homem chegou, apenas se adaptaram, ficando mais escondidas. Em algumas madrugadas,
quando a neblina descia grossa e cobria tudo, havia quem jurasse ver silhuetas andando entre os pés de café, sumindo e reaparecendo conforme a fumaça branca se movia. Não corriam, não faziam barulho. Apenas caminhavam, como se estivessem repetindo um trajeto antigo, uma rotina que ninguém mais lembrava. O medo também vinha do que não se via mais. Poços antigos, abandonados, cobertos por tábuas podres. Diziam que à noite dava para ouvir a água se mexendo lá embaixo, mesmo em tempos de seca. Alguns escutavam sussurros subindo pelo fundo do poço, misturados com o eco da própria respiração. Ninguém ficava ali por muito tempo. Havia histórias de crianças que se perdiam dentro de casa. Andavam pelos cômodos e, de repente, não reconheciam mais nada. A casa parecia maior, os corredores mais longos, as portas em lugares errados. Quando alguém as encontrava, estavam encolhidas num canto, dizendo que a casa tinha mudado. No outro dia, tudo parecia normal outra vez. Os mais velhos diziam que certas noites abriam passagem, não sabiam explicar como nem porquê. Apenas diziam que nessas noites o mundo ficava mais fino, como um véu prestes a rasgar. Era quando aconteciam os encontros, os sustos, as visões, e quem passava por isso nunca esquecia. Também havia o medo de dormir de portas abertas. Não era por ladrão, era por convite. Porta aberta era sinal de permissão. Por isso, mesmo no calor, tudo ficava fechado depois que o sol se punha. Janela trancada, porta escorada, oração feita. Algumas pessoas diziam que acordavam com marcas no corpo, arranhões leves, roxos pequenos, como dedos apertando forte demais. Não doíam, mas demoravam a sumir. Quando perguntavam, a pessoa desconversava. Na roça, ninguém insistia. Às vezes, não saber era mais seguro. O mais assustador era perceber que o medo não afastava essas coisas. O medo parecia alimentar. Por isso, os antigos ensinavam a manter respeito, não pânico. Rezar, sim. Gritar, não. Fugir, só se fosse possível. Porque correr sem saber para onde podia ser pior. E assim, noite após noite, geração após geração, essas histórias continuaram sendo vividas, mesmo quando não eram contadas. Elas estavam no jeito de andar rápido quando escurecia, no hábito de nunca chamar alguém pelo nome no mato, na sensação de alívio quando o dia clareava. Quando o primeiro galo cantava, era como se um peso saísse do ar. O mundo voltava ao normal. O sol nascia, a roça acordava, e tudo parecia novamente só terra, planta e gente. Mas quem tinha vivido a noite sabia. Aquilo era só aparência. Porque a roça não revela tudo à luz do dia. Ela espera o escuro. E quem cresceu nela aprendeu cedo que algumas verdades só aparecem quando ninguém mais está olhando. E mesmo depois do amanhecer, quando o sol já estava alto e a vida seguia aparentemente normal, restava uma sensação difícil de explicar. Era como se a noite tivesse deixado marcas invisíveis, lembranças que não se apagavam com a luz do dia. As pessoas trabalhavam, conversavam, riam, mas no fundo sabiam que algo tinha passado por ali. Alguns diziam que depois de certas noites, a roça parecia cansada. As plantas ficavam murchas, sem motivo, o gado mais quieto, os pássaros demoravam a cantar. Não era doença, nem falta de água. Era como se o lugar tivesse sido tocado por algo que drenava a energia, deixando tudo pesado por alguns dias. Havia também o silêncio das pessoas. Depois de um acontecimento estranho, ninguém comentava muito. Não era combinado, simplesmente acontecia. Um acordo mudo, como se falar demais pudesse trazer aquilo de volta.
Só muito tempo depois, às vezes anos, alguém tocava no assunto de forma vaga, sempre olhando em volta antes de continuar. Algumas casas guardavam marcas permanentes. Um quarto onde ninguém dormia mais, uma porta que nunca ficava aberta, uma janela sempre fechada, mesmo no calor. Quando perguntavam o motivo, a resposta era curta: ali não é bom. E isso bastava. Teve gente que afirmava que certas presenças não iam embora quando a pessoa se mudava. Mudava de cidade, de estado, começava a vida nova, mas os sonhos continuavam iguais. O mesmo caminho de terra, a mesma sombra parada à distância, o mesmo chamado no escuro. Como se algo tivesse criado um vínculo, uma lembrança viva que não aceitava ser esquecida. Os mais antigos diziam que esquecer era perigoso, não no sentido de enlouquecer, mas de perder o respeito. Quando alguém ria demais dessas histórias, quando zombava do medo alheio, algo estranho costumava acontecer. Um susto, um acidente bobo, um azar inexplicável. Nada grave. Só o suficiente para lembrar que aquilo não era brincadeira. Na roça, aprendia-se a observar sinais pequenos. Uma vela que apagava sozinha, um quadro que caía da parede, um vento frio que atravessava a casa fechada. Isoladamente não significavam muito, mas quando vinham juntos, na mesma noite, era sinal de alerta. E havia as despedidas silenciosas. Algumas pessoas diziam sentir quando algo ia embora. Depois de uma noite pesada, o ar parecia mais leve, os animais se acalmavam, o sono voltava. Ninguém comemorava, apenas agradecia em silêncio, como quem teve uma segunda chance. Com o tempo, essas histórias passaram a fazer parte da identidade de quem cresceu na roça. Não como trauma, mas como conhecimento, uma sabedoria antiga, passada sem livros, sem escola. Um entendimento de que o mundo é maior, mais profundo e mais misterioso do que parece. Hoje, quando alguém escuta esses causos e ri, quem viveu aquilo apenas observa. Não tenta convencer, porque sabe que certas coisas não precisam ser provadas. Elas se revelam sozinhas no momento certo para quem precisa aprender. E assim, as histórias continuam. Elas vivem nas noites sem lua, no canto distante do mato, no silêncio que antecede o medo. Vivem na memória de quem cresceu ouvindo, sentindo, respeitando. Porque quem cresceu na roça sabe. O terror não grita, não corre, não aparece de repente. Ele espera. E quando se manifesta, deixa lembranças que nenhuma luz consegue apagar. E essas lembranças não envelhecem. Elas ficam guardadas do mesmo jeito que eram sentidas na infância, intactas, esperando apenas um detalhe para despertarem de novo. Às vezes é um cheiro de terra molhada depois da chuva. Outras vezes é o som distante de um cachorro latindo no meio da madrugada. Basta isso para o coração apertar, mesmo anos depois. Muita gente passou a vida inteira tentando entender por que certas noites eram mais pesadas do que outras. Não havia lua diferente, não havia tempestade, não havia nada visível que explicasse. Mas o corpo sentia. O sono não vinha fácil, o pensamento ficava inquieto, e a sensação era de que algo estava fora do lugar. Nessas noites, ninguém ousava ficar acordado por curiosidade. Dormir era uma forma de proteção. Havia também o medo de ficar sozinho. Não um medo infantil, mas um desconforto profundo. Mesmo adultos feitos, homens acostumados com trabalho pesado, sentiam necessidade de ter alguém por perto depois que escurecia. Uma conversa simples, uma lamparina acesa, qualquer coisa que quebrasse o silêncio absoluto. Algumas pessoas diziam que certos sons só existiam na roça.
Um tipo de estalo que não vinha de galho nem de madeira, um arrastar leve, como algo sendo puxado devagar pelo chão. E o pior não era o som em si, era a pausa que vinha depois, como se aquilo estivesse esperando uma reação. Também havia histórias de noites em que os sonhos pareciam continuar depois de acordar. A pessoa abria os olhos, mas ainda via imagens estranhas, sombras se dissolvendo, formas indefinidas perto da porta. Piscava várias vezes até tudo sumir, mas o medo ficava. Na roça, muita gente aprendeu a dormir de lado, de costas para a parede, evitando deixar o rosto virado para o quarto escuro. Não era mania, era instinto, uma forma silenciosa de se proteger do que poderia estar observando. Os mais velhos sempre diziam que a pior coisa era demonstrar curiosidade demais. Olhar onde não devia, insistir em entender, querer ver. A roça ensinava que nem tudo precisa ser desvendado. Algumas coisas existem justamente porque permanecem escondidas. Havia histórias de pessoas que tentaram filmar, fotografar, provar, nada dava certo. As imagens saíam borradas, os aparelhos quebravam, a bateria acabava do nada. E depois disso, a pessoa passava a ter noites agitadas, sonhos ruins, sensação constante de estar sendo seguida. Como se tivesse ultrapassado um limite invisível. Com o tempo, muitos começaram a perceber que essas experiências moldaram quem eles se tornaram. Gente mais atenta, mais silenciosa, mais respeitosa com a noite e com a natureza. Quem cresceu na roça não trata o escuro como vazio, trata como presença. E talvez seja por isso que essas histórias continuam sendo contadas, mesmo em tempos diferentes. Não para espalhar medo gratuito, mas para lembrar, para avisar, para manter vivo um respeito antigo que o mundo moderno tenta apagar. Porque quem cresceu na roça sabe, quando a noite cai de verdade, quando o vento para e o silêncio fica fundo demais, é melhor escutar mais do que falar, melhor sentir do que duvidar. E se em algum momento você sentir aquele arrepio sem motivo, aquela sensação de estar sendo observado, não ignore. Talvez seja apenas uma lembrança antiga despertando. Ou talvez seja a roça lembrando que nunca deixou de estar por perto. Com o passar dos anos, muita coisa mudou. As estradas de terra viraram asfalto, as casas ganharam luz elétrica forte, televisão, internet. Mas mesmo assim, quem cresceu na roça sabe que nada disso foi capaz de apagar completamente o que existia ali. Porque não era questão de escuridão ou falta de tecnologia. Era algo mais antigo, mais profundo, ligado à própria terra. Há quem diga que a roça testa as pessoas, testa o respeito, a humildade, a fé. Quem chega achando que sabe tudo, que nada existe além do que os olhos veem, quase sempre passa por algum tipo de experiência estranha. Não precisa ser algo grandioso ou assustador demais. Às vezes é só um aviso, um susto pequeno, o suficiente para fazer a pessoa baixar a cabeça e entender que aquele lugar tem suas próprias regras. Muitos carregam até hoje lembranças que nunca contaram para ninguém, histórias que ficaram presas na garganta. Momentos em que sentiram algo tão forte que preferiram guardar só para si, porque explicar seria difícil, e ouvir risada ou descrença seria pior ainda. Há noites em que essas lembranças voltam com força. A pessoa acorda do nada, com o coração acelerado, sentindo o mesmo medo de quando era criança. Olha em volta, reconhece o quarto, sabe que está em segurança, mas o corpo não entende isso tão rápido. O arrepio continua,
O silêncio pesa. E por alguns segundos, parece que o passado e o presente se misturam. Alguns acreditam que essas experiências serviram para ensinar limites. Ensinar que o ser humano não domina tudo, que existem forças, histórias e marcas que não desaparecem só porque alguém deixou de acreditar nelas. A roça guarda memória, guarda passos, vozes, promessas, dores e segredos. E talvez seja por isso que quem cresceu nesse ambiente nunca perde completamente o hábito de rezar antes de dormir. Nunca perde o respeito pelo silêncio da noite. Nunca perde aquela sensação de alerta quando tudo fica quieto demais. No fundo, essas histórias não falam apenas de medo. Falam de identidade, de origem, de um tempo em que a vida era mais simples, mas também mais misteriosa. Um tempo em que as pessoas escutavam mais, observavam mais e falavam menos. Hoje, quando alguém ouve esses causos e sente um arrepio, é sinal de que algo ainda faz sentido. De que essas histórias continuam vivas, passando de boca em boca, de memória em memória. Não porque alguém quer assustar, mas porque certas verdades não podem ser esquecidas. Quem cresceu na roça sabe. O terror não precisa aparecer de forma clara. Ele vive no detalhe, no silêncio, no que não é explicado. Vive na sensação de que o mundo é maior do que a gente imagina. E se você que está ouvindo essas histórias também sentiu esse clima, se alguma lembrança voltou, se algum arrepio apareceu sem motivo, então você entende exatamente do que estamos falando. Se você gostou desse tipo de história, deixe o seu like para fortalecer o canal. Isso ajuda muito a continuar trazendo causos, memórias e relatos que muita gente viveu, mas poucos têm coragem de contar. E se inscreva para não perder as próximas histórias, porque ainda existem muitos segredos da roça que merecem ser lembrados.